Efésios 4, do versículo 25 até o 30. Depois nós vamos ler também o capítulo 1, os versos 13 e 14. Efésios 4, 25 a 30. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 1 dessa mesma carta, os versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo que fizemos até aqui. Obrigado pelos louvores cantados ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra lida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de confessar os nossos pecados ao Senhor, de pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Agora fica conosco enquanto falamos a Tua palavra. Nós temos plena convicção que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra do Senhor. Ajuda-nos para que o Teu Espírito Santo possa quebrantar o nosso coração enquanto a Tua palavra é pregada, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre o Espírito Santo. Em especial, um papel que é colocado na Bíblia para o Espírito Santo como selo e penhor da nossa herança. O Espírito Santo, na Bíblia, irmãos, ele é chamado de diversas formas. É o próprio Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo, mas em diversos momentos ele recebe nomes diferentes na Escritura. Por exemplo, em Atos capítulo 2, no versículo 4, ele é chamado apenas de Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo. Em Romanos 8, 2, ele é chamado de Espírito de vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode perguntar, como você sabe que ele está se referindo ao Espírito Santo? Ele não estaria se referindo a um modo, a uma outra coisa, porque na sua Bíblia, como na minha, a palavra Espírito está com um E maiúsculo. Se você olhar Romanos capítulo 8, versículo 2, ele está falando do Espírito Santo, que aqui em Romanos 8, 2, ele chama de Espírito de vida. Em Hebreus 10, 29, ele chama de Espírito da graça. E ele diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foste santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Romanos 8,15, ele é chamado de Espírito de adoção, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então o Espírito Santo recebe diversos nomes na Escritura. Mas vejam, irmãos, que interessante, não apenas nomes. Há vários momentos em que aparece na Escritura tipos e ilustrações do Espírito Santo.
não são apenas nomes, na realidade são ilustrações agora. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, no versículo 16, você vê o Espírito Santo se tornando uma pomba no momento do batismo de Jesus. O texto diz assim, Mateus 3,16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba. Veja, o Espírito de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. João testemunhou a mesma coisa. Capítulo 1, versículo 32 do Evangelho de João, ele diz, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Percebem que aqui não é apenas um nome, aqui já é realmente o Espírito Santo que assume uma forma visível, a forma de uma pomba. Em Atos 10, 38, ele é registrado realmente como um óleo. E diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No Antigo Testamento, irmãos, sacerdotes, profetas e reis eram ungidos com óleo. Agora no Novo Testamento, todo e qualquer cristão é ungido com o Espírito Santo. Só para esclarecer melhor, no Novo Testamento não existe uma classe especial. Algumas igrejas acabam por colocar o pastor como se fosse realmente um sacerdote, como se fosse uma pessoa diferente, porque ele recebeu uma unção diferente, porque há alguma coisa diferente sobre ele. Aquilo que há sobre a vida de qualquer pastor é a mesma coisa que há sobre a vida de qualquer irmão aqui na igreja. O próprio Espírito Santo. Não tem nada maior do que isso, irmãos. Não tem unção maior do que essa. E o Espírito Santo, ele é usado aqui na realidade para ungir o próprio Senhor Jesus. Ou seja, aquele óleo que era usado no Antigo Testamento é substituído agora pelo próprio Espírito Santo. Uma figura do Espírito Santo é então esse óleo que é derramado sobre Cristo e sobre cada um de nós como seus filhos, que fomos adotados na família do Senhor. Em Atos, no capítulo 2, Lucas narra o Espírito Santo surgindo como um vento veemente. Na realidade, se você vai prestar bem atenção, a Bíblia não diz nem que apareceu o vento, apenas o som. A narrativa de Lucas em Atos 2 é que apareceu apenas o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Ou seja, é o Espírito Santo que encheu e tomou conta daquele lugar. Então o Espírito Santo recebe vários nomes, recebe várias figuras que o representam no Novo Testamento. E eu queria falar sobre uma dessas figuras, que está nesse texto de Efésios que nós lemos. Na realidade é quando ele fala do Espírito Santo como selo e como penhor. Efésios capítulo 4, no versículo 30, que nós lemos, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja que nós fomos selados pelo Espírito Santo. É uma outra imagem que se usa do Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 14, ele diz agora que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre o Espírito Santo, como selo e como penhor da nossa herança. Como selo, irmãos, nós podemos entender que na realidade o Espírito Santo é como se fosse um carimbo que autentica você como um cristão. Quando nós recebemos o Espírito Santo modifica a nossa vida, modifica o nosso coração. Alguns irmãos, por uma leitura ainda um pouco superficial das Escrituras, acabam achando que existe uma bênção maior do que ter o próprio Espírito Santo habitando no seu coração. E às vezes passam a vida toda buscando um batismo com o Espírito Santo, buscando falar uma língua dos anjos, e quantas vezes acabam se iludindo com palavras que eles não conhecem e que algumas pessoas colocam em seus lábios para que ele possa dizer que foi batizado com o Espírito Santo. Na Escritura, o batismo com o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo habitando na vida e no coração do cristão.
Não existe bênção maior do que essa. Não existe um outro modo que possa ser superior a isso. Não existe uma segunda bênção. Apenas o Espírito Santo habitando em nós. E quando nós somos selados, irmãos, com esse Espírito Santo, quando ele vem habitar em nosso coração, na realidade, o que está acontecendo é que ele está autenticando aquilo que você é. No Antigo Testamento, por exemplo, era comum que os reis usassem o seu anel para selar uma carta, para selar um documento. Eles colocavam um pouco de cera e o rei chegava com o seu sinete, com o seu anel, e ele colocava sobre aquela cera. E aí ficava a sua marca. Todo mundo sabia que ali tinha uma marca real. Ninguém deveria mexer naquele documento. Se você olhar o livro de Esté, capítulo 8, no versículo 8, fala sobre isso. Um selo sendo feito com o anel do rei. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Ou seja, no Antigo Testamento era muito comum que o selo fosse feito com o anel do rei. Era um anel de autoridade que selava, que marcava alguma coisa, marcava aquele documento como sendo um documento real. É isso que o Espírito Santo faz sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele na realidade está autenticando, dizendo que eu e você pertencemos ao Senhor. É como se houvesse, irmãos, sobre nós uma etiqueta. Por exemplo, é comum nos nossos dias algumas pessoas pagarem muito dinheiro por causa de uma etiqueta que vem pregada numa roupa. Não acontece isso? Algum tempo atrás eu estava realizando uma licitação para aquisição de ternos para os agentes de segurança do TRT. E um rapaz que estava participando da licitação estava explicando para a gente, né? Porque a descrição do terno era que nós estávamos querendo comprar terno de lã fria. Não sei se vocês sabem, mas é o terno mais caro que tem. Mas os órgãos públicos fazem isso, né? Eles têm milhões e milhões e milhões, então eles podem comprar um terno de lã fria. 2 para cada agente de segurança. Não era apenas um terno de microfibra ou coisa parecida, era um terno de lã fria. E aí o moço que ganhou a licitação estava explicando para a gente, olha, na realidade, hoje em dia, com a globalização, o que acontece é que a maioria desse material é feito na China, é feito em países asiáticos, e são materiais com categorias diferentes. Então eles chegam aqui no Brasil, tudo sem marca, não tem marca nenhuma. E aí o que se sabe é o seguinte, esse material aqui tem uma qualidade A, esse material tem uma qualidade B, e esse material tem uma qualidade C. E aí você tem uma marca como a Brooksfield, por exemplo. Pega um material de qualidade A, pega um terno bom desse e bota a marca dela. E vem uma outra empresa e pega um material um pouco mais barato e põe a marca dela, ou um pouco mais caro. Então nesse mundo globalizado, a gente muitas vezes fica brigando por uma etiqueta, mas nem sabe que na realidade foi tudo feito no mesmo lugar. A maioria das vezes saiu tudo do mesmo lugar. E sem contar aqueles que ainda acabam falsificando. Não é? Se contentam em ter a etiqueta, ainda que a roupa seja falsa, ainda que não seja de verdade. Quando o Espírito Santo é colocado sobre mim e sobre você, a ideia é que nós tenhamos um selo de autenticidade, de que nós pertencemos realmente ao Senhor, de que nós somos pessoas diferentes. Aí você pode perguntar, diferentes como? O que é que esse selo significa? O que é que essa marca do Espírito Santo, quando é colocada sobre a sua vida e sobre a minha vida, significa? Por exemplo, quando a gente vai numa loja e compra uma camisa muito cara, a gente, no mínimo, espera uma certa qualidade dela, né? A gente diz assim, não, eu estou pagando muito dinheiro por essa camisa, eu estou pagando muito dinheiro por esse tênis, mas a gente espera que ele dure muito mais. A gente espera que ela seja muito melhor, porque ele tem uma boa marca, porque ele foi pago. O que é esperado, então, de mim e de você, quando nós somos selados e marcados com o Espírito Santo? É isso que Paulo diz aos Efésios. É o texto que nós lemos. O que é esperado de mim e de você? Que qualidades são esperadas das nossas vidas quando nós somos selados pelo Espírito Santo? E aí ele começa a dizer, a partir do versículo 26, é esperado de mim e de você
que nós, ainda que irados, não pequemos. Que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, isso quer dizer que nós somos pessoas diferentes agora. Por que somos diferentes? Porque nós não damos lugar ao diabo. Capítulo 4, versículo 27. Porque nós, se antes, em algum momento, nós furtávamos, de qualquer forma que fosse, nós não furtamos mais. Pelo contrário, diz o versículo 27, além de não furtar, nós agora trabalhamos e com o fruto do nosso trabalho, nós ajudamos outras pessoas. Percebem isso? É isso que esse selo quer dizer, é isto que esta marca quer dizer sobre a nossa vida. Quer dizer mais ainda, que espera-se que uma vez que o Espírito Santo marcou a minha vida, uma vez que eu carrego sobre mim a marca de que eu sou de Cristo, espera-se que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe. Espera-se que da minha boca não saia nenhuma piada de duplo sentido. Espera-se que uma vez que eu carrego sobre mim a etiqueta do Espírito Santo, de alguém que teve a vida transformada, que eu não ande junto com os escarnecedores, que eu não me coloque no caminho dos ímpios. Pelo contrário, que aquilo que saia da minha boca, diz o versículo 29, que seja uma palavra boa para a edificação. Somente essa, irmãos, que saia apenas uma palavra que realmente seja boa e que nos edifique. Percebem, então, o que essa qualidade quer dizer? Quando eu e você compramos uma roupa com etiqueta, que nós sabemos que ela indica que há algo de diferente naquela roupa, é isso que acontece exatamente quando nós somos selados com o Espírito Santo. Espera-se que haja algo diferente na minha vida e na sua vida. Porque na realidade sobre nós pesa esse selo, pesa essa marca. E aí Paulo chega a dizer de que nós não devemos entristecer esse Espírito Santo. Porque nós fomos selados, nós somos marcados por ele. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele fala um pouco mais do que essa marca faz na sua vida e na minha vida. Ele diz assim no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são marcados, que são selados com o Espírito Santo, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Nenhum de nós que recebemos a marca do Espírito Santo, irmãos, não precisamos mais viver temendo o diabo. Não precisamos mais viver temendo a morte. Não precisamos mais viver temendo passar fome. Agora nós realmente temos o Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há um momento na Escritura, irmãos, que essa marca do Espírito Santo sobre uma pessoa foi tão forte, foi tão clara, que ela se tornou visível. Dá para imaginar uma marca que se tornou visível, que todo mundo via? Se você quiser dar uma olhadinha, Gênesis 32, versículos 30 e 31. Dizem assim, Gênesis 32, versículos 30 e 31. Dizem assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Percebem o quanto esse sinal ficou visível na vida de Jacó? Se vocês lembram do texto, Jacó, o próprio nome dele, já queria dizer usurpador. O nome de Jacó queria dizer e significava enganador. Foi isso que ele fez a vida toda. Até um dia que ele teve um encontro com Deus num vale de um lugar chamado Jaboque. Ele estava temendo pelo seu irmão que ele tinha enganado, irmão que estava querendo a vida dele agora. Ele estava para se encontrar com seu irmão, estava com medo, e ele resolve passar um dia todo com Deus. Resolve ter um encontro com Deus. E ele passa a noite toda ali naquele lugar, que depois ele deu o nome de Peniel, né? Naquele lugar,
Bíblia diz que Jacó lutou com um varão. E que esse varão, em algum momento, tocou no nervo da sua coxa. E disse para ele: você agora não é mais Jacó. Você agora não é mais enganador. Você agora não é mais um usurpador. Você agora não é mais um falsificador. Agora o selo do Espírito Santo está sobre a sua vida. O seu nome agora vai ser Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E Jacó, no outro dia, quando ele saiu daquele lugar, não mais Jacó, mas agora Israel, ele saiu manquejando. Aquilo foi o resultado de um encontro com Deus que durou toda aquela noite e que mudou a vida de Jacó. É isso que acontece quando eu e você somos selados. Nós somos realmente cristãos. Esses dias, um colega do trabalho estava me contando, surpreso, o que aconteceu com um colega dele, um conhecido dele. E ele disse: rapaz, fulano de tal era meu amigo de cachaça. E nós bebíamos, e ele bebia 3 vezes mais do que eu. Até um dia que a esposa dele quis deixá-lo. Isso ele, na realidade, tinha entrado na igreja para poder casar com essa moça. Ela congregou na igreja a vida toda, ele não era cristão, entrou na igreja e eles acabaram se casando. E assim que se casaram, os dois saíram da igreja. E ele passou a beber muito mais do que bebia antes. E não iam para a igreja, nenhum dos dois. Por fim, depois de alguns anos, depois de muito choro, depois de muito sofrimento, ela conseguiu ir à igreja com ele. E aí esse colega meu lá do trabalho estava dizendo: rapaz, eu não acredito no que aconteceu com ele. Eu não acredito. Ele chegou um dia na igreja dele, pegou o microfone, foi lá à frente e começou a contar aos irmãos todas as vezes que tinha traído a esposa. Tudo que tinha feito de errado contra a sua família. Depois, chorando, pediu perdão à sua esposa. Nunca mais bebeu. Nunca mais saiu com a gente para tomar uma cerveja. Quanto mais beber cachaça. E ele dizia, a gente ficava sem acreditar. E todos nós, dizendo ele, né, ficávamos dizendo, os colegas, né, diziam um ao outro: não, isso não vai durar muito tempo não. Daqui a pouco isso passa, não é possível. A gente conhece ele. Ele foi assim a vida toda. Ele entrou na igreja, tirou a menina da igreja. Como é que ele vai entrar agora? Agora ele vai ficar lá? Só que o tempo passou, os anos passaram, e essa semana ele me disse: rapaz, ele não voltou. Pelo contrário, agora ele disse que vai ser pastor. Imagine, o homem agora disse que vai ser pastor, como pode? É isso que acontece, irmãos, quando as pessoas são seladas pelo Espírito Santo. É isso que representa. Alguma coisa mudou, sabe? A vida dele não é a mesma. É por isso que agora ele é um filho de Deus. E antes a Bíblia diz que ele era um filho da ira de Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Isso aconteceu com Jacó. Ele não era mais usurpador. Ele era príncipe de Deus. Uma outra coisa interessante que nós podemos notar quando nós somos selados com o Espírito Santo é que esse selo garante uma propriedade. Não apenas garante a qualidade, não apenas garante que alguma coisa foi feita no nosso coração, mas também é um selo de propriedade. O segundo texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, vejam que é só depois que a palavra da verdade foi ouvida, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Percebem, irmãos, o processo? Quando é que você é selado com o Espírito Santo? Quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Quando você crê nessa palavra, é isso que ele está dizendo no versículo 13. Aí sim, você é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vejam, no mesmo versículo, ele diz que nós fomos selados e que esse selo funciona também como um penhor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar algum material que tenha
nele uma plaqueta, uma etiqueta de patrimônio. E diz assim: este objeto, esta coisa, pertence a determinada empresa, pertence a determinada organização. Eu peguei outro dia um objeto desse, e ele estava escrito lá em 3 idiomas, dizendo isso. Este objeto pertence à empresa tal. Se perdido, procure o número tal. Se você achar, ligue para esse número. Aquela etiqueta está dizendo, deixando claro para todo mundo, que aquele objeto, ainda que esteja fora dos domínios da empresa, se for achado, se for encontrado por qualquer pessoa, você sabe a quem pertence. Você sabe a quem pertence. Se você olhar, por exemplo, o seu automóvel, o meu automóvel, ele tem uma marca lá. Apesar de você ter pago por ele e ele é seu, e teoricamente você pode fazer qualquer coisa lícita que você quiser com seu automóvel, mas você sabe que o fabricante tem responsabilidade. Há um selo do fabricante naquele automóvel. De vez em quando a gente vê as empresas de automóvel chamando para um recall, chamando para uma troca de peças, já passou a garantia, porque ele tem responsabilidade sobre aquilo. Então, quando nós somos, irmãos, selados com o Espírito Santo, ele não apenas autentica que nós somos essas pessoas novas que Paulo fala aqui no capítulo 4, do versículo 25 até o 29, mas ele garante também que nós somos de Cristo. Aonde quer que a gente esteja, o que quer que a gente esteja fazendo, nós agora não somos exatamente como nós éramos. Nós agora fomos transformados. Nós somos dele. E nós estamos marcados. Por estarmos marcados, por estarmos selados, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que ele diz, que diz o apóstolo Pedro, né? Quando escreve a sua epístola universal, capítulo 2, versículo 9, a primeira epístola de Pedro, 2:9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Percebam o que Pedro diz agora: povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, o que ele está dizendo na realidade tem 2 implicações. A primeira, que nós somos de Deus. E uma outra muito clara, que às vezes eu e você não percebemos. Não somos de nós mesmos. Não somos. Diferente do carro que eu compro, quando eu compro um automóvel, ele tem uma montadora que montou aquele automóvel e que tem responsabilidade sobre ele. Mas aquele automóvel é meu e eu posso fazer o que quiser com ele. Quando eu e você somos selados, somos marcados com o Espírito Santo, somos comprados pelo sangue de Cristo, nós, além de sermos propriedade do Senhor, não somos apenas propriedade dele, somos propriedade exclusiva. Perceberam isso? Há algum tempo atrás, quando eu li Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, eu achei bem interessante o quanto ele destaca isso. O quanto Rick Warren, naquele livro, ele diz: entenda, você é de Deus. E isso quer dizer que você não é de você mesmo. Isso quer dizer que você foi comprado pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que você antes era escravo do diabo e estava sujeito às suas inclinações pecaminosas. O inimigo cochichava no seu ouvido e você atendia. Você não conseguia resistir à tentação. Agora você está livre? Não. Você está livre para não pecar. Mas agora eu e você somos de Cristo. Somos do Senhor. Isso significa, irmãos, que o carro que eu tenho, antes de ser meu, ele é de Cristo. Porque se eu mesmo sou do Senhor, imaginem as minhas coisas. O dinheiro que eu tenha no banco, em casa, seja lá onde for, antes de ser meu, ele é do próprio Senhor. É do próprio Deus. Há muitos anos atrás, um irmão conversando comigo, ele disse: rapaz, hoje de manhã eu conversava com outro irmão, isso ele me contando, né? Eu conversava com outro irmão que estava passando determinadas necessidades e
Eu tive vontade de dar R$ 100 àquele irmão. Mas como eu não sabia quem tinha colocado isso na minha cabeça, eu disse assim, Senhor, se foi o Senhor que colocou isso na minha cabeça, eu quero que passe uma Brasília pela minha frente agora. Vocês acham que passou? Sinceramente, onde é que você vê uma Brasília? Me diga aí, vá. Onde é que se vê uma Brasília? E ele disse que esperou um tempo, a Brasília não apareceu. E ele disse, isso é da minha carne, isso não é de Deus não. Isso certamente é da minha carne. Quando nós somos selados, quando nós somos marcados, não somente nós mesmos, mas tudo aquilo que nós temos, todo o nosso tempo é do Senhor. Todo o nosso tempo. Eu nem sempre consigo dormir muito bem. Tem dias que eu estou meio agitado, e aí eu deito, e 40 minutos depois eu acordo, e aí começo a cochilar, e 1 hora depois eu acordo de novo. E às vezes no outro dia de manhã, quando o despertador toca, eu tenho a impressão que eu acabei de deitar. E penso no sono, irmãos. E aí eu fico pensando, rapaz, eu vou desligar esse negócio aqui. E vou tirar um cochilo, sabe? Vou dormir mais um pouquinho. Eu sempre boto o despertador para tocar 1 hora antes do horário de sair. Do horário que eu preciso levantar para fazer as coisas. Para poder nessa 1 hora ler a Bíblia e orar, né? Para ter um tempo com Deus. Irmãos, mas muitas vezes esse tempo com Deus é com os olhos ardendo, viu? É com vontade de estar cochilando de novo. E eu fico pensando, rapaz, a minha vida é do Senhor, eu mesmo sou do Senhor. O sono é dele, é ele que dá sono, é ele que dá repouso, a quem ele quer, da forma que ele quer e no momento que ele quer. Algumas vezes tentando dormir, me virando de um lado para outro. Quantas vezes eu passei algumas horas dizendo isso a Deus à noite. Dizendo, ó Senhor, o Senhor sabe que eu queria estar dormindo. São 3h20 da madrugada e eu queria estar dormindo, viu? Não queria estar aqui acordado não. Mas eu sou do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer com a minha vida o que o Senhor quiser. Então, se tiver de ficar acordado, é assim mesmo. Vai ficar. Eu não sou de mim mesmo, eu fui comprado pelo Senhor. É claro que eu não faço feliz. É óbvio que no outro dia eu não levanto sorridente. Oh, que coisa linda. Claro que não, irmãos, é óbvio que não. Mas diga, vai adiantar murmurar? Vai adiantar se chatear com Deus? Vai adiantar reclamar? A única coisa que eu sei é que sou dele. É que você é dele. A sua vida pertence a ele. E não pertence apenas a ele. Pertence só a ele. Nem a você não pertence. Nem a mim não pertence. É isso que ele diz, é isso que Pedro diz. Tito escreve a mesma coisa, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si. Aí ele volta com a palavra exclusivamente. Tito, capítulo 2, versículo 14. E purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quantas vezes a gente passa por esse versículo e tem a impressão de que quando diz assim, exclusivamente de Deus, está dizendo que nós somos de nós mesmos também. Mas não somos, irmãos. Nós não somos de nós mesmos. Somos do Senhor e apenas dele. Apenas dele. Então assim, eu não tenho direito de, como muitas vezes faço, da minha vida o que eu quiser. Não tenho esse direito. Eu sou dele, é ele que conhece a minha vida, foi ele que me formou. É ele que sabe o que é bom para mim. Eu posso apenas ter uma leve impressão, mas ele tem a plena certeza do que é melhor para mim. Quando se fala que nós somos dele, eu acho muito interessante aquilo que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Quando o Senhor falando ao anjo da igreja, ele diz assim: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aí ele completa: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus.
Vejam, o nome do Senhor será gravado sobre a minha vida e sobre a sua vida. É isso que significa esse selo. É isso que significa o Espírito Santo sobre mim e sobre você. Não apenas autenticando, não apenas dizendo, olha, essa pessoa é meu servo. Essa pessoa é uma pessoa que não rouba, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que se esforça por fazer aquilo que é certo. Não só isso. O que esse selo está querendo dizer é, essa pessoa é um instrumento meu. Quantas vezes a gente, como pais, né, fica assustado quando o nosso filho, que nós gostaríamos muito que ele fizesse medicina, que ele fosse um desembargador federal, ou coisa parecida, aquele menino que é o mais inteligente da sala e que é o nosso orgulho, e que a gente diz a todo mundo todas as notas que ele tirou, né? E que a gente anda com um sorriso aqui. Não, os coleguinhas dele estão terminando ainda o ano, estão de recuperação, de ré-ré, ou coisa parecida. A gente já terminou tudo. Quando esse menino chega para a gente e diz, pai, mãe, eu quero ser missionário na África. E você olha assim, você quer o quê? Eu não quero ir para a faculdade, não. Eu quero viver entre uma tribo de canibais que eu ouvi falar lá não sei onde. E aí os olhos começam a regalar. E aquilo que a gente acha tão bonitinho, né? Na vida de outras pessoas, a gente começa a pensar, será que isso está certo? Irmãos, e quantas vezes, né? A gente diz, rapaz, isso é coisa de sua cabeça. Pelo amor de Deus, vá pensar melhor. Vá avaliar melhor. Como se esse filho fosse nosso. Mas ele é de Deus. É propriedade exclusiva de Deus. E se foi Deus quem o deu, toda a capacidade intelectiva que ele tem, se foi Deus que o fez o melhor da classe, se foi Deus quem o fez o melhor da escola, por que é que Deus não pode querer usar toda a inteligência que o próprio Deus deu na obra missionária? Por que Deus não pode querer usar toda a inteligência que Deus deu, dedicado completamente ao ministério pastoral? Percebe, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que na realidade nós somos exclusivamente dele. Exclusivamente. Não somos de nós mesmos. É isso que o texto quer dizer para a gente. Por fim, nosso terceiro e último ponto. Esse selo do Espírito Santo, esse penhor que ele fala aqui em Efésios capítulo 1, versículo 14, né? No versículo 13 ele diz que nós somos selados. E no versículo 14 ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Talvez os mais antigos lembrem disso, né? Quando a gente podia levar, eu acho que ainda pode hoje, né? Você leva um objeto de valor, de ouro, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, deixa lá, eles te dão um determinado valor em dinheiro e você dá a garantia que vai voltar. No dia que você voltar, ele vai abater, ele vai calcular, né, quanto tempo você ficou com o dinheiro deles, vai acrescentar os juros, vai calcular quanto vale o objeto que você deixou lá e te devolver o restante. Ou você traga todo o valor em dinheiro que ele vai devolver seu objeto. É isso que é um penhor. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o que ele na realidade está dizendo é que, enquanto nós estamos neste mundo, nós vivemos, irmãos, uma tensão entre o já e o ainda não. Isso é um termo muito usado em teologia. Muitos teólogos usam esse termo para falar da nossa vida aqui. O já e o ainda não. Por exemplo, nós já somos santos? Já. Nós já paramos de pecar? Ainda não. Nós já somos salvos? Já somos salvos. Nós já gozamos toda a salvação? Tudo que a salvação pode nos oferecer? Ainda não. Nós temos a Cristo em nossa vida? Sim, já temos. Mas isso significa que não existe nada mais, que nós já podemos tocá-lo, que nós já podemos vê-lo? Não, ainda não. Não tem jeito. Esse penhor quer dizer isso.
Esse penhor é a garantia de que algo já começou a acontecer. Já começou a acontecer em nossa vida. Nós já fomos salvos, nós já recebemos o Espírito Santo, Ele já habita em nosso coração, nós já fomos selados, nós já conseguimos oferecer resistência ao pecado. Nós não nos inclinamos completamente, totalmente, a gente não se joga, não se lança completamente ao pecado. Mas fazemos isso ainda algumas vezes. Então, quando o Espírito Santo é dado como penhor sobre a nossa vida, na realidade, isso é a promessa de Cristo de que um dia Ele vai completar a sua obra. De que um dia, na realidade, aquilo que nós apenas conhecemos em parte. Lembra de Paulo falando aos Coríntios, ele diz assim: agora a gente conhece apenas em parte, mas um dia nós o veremos, e aí nós não vamos nem só conhecê-lo, diz o apóstolo João, né? Na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2. Naquele dia nós seremos semelhantes a Ele, porque da forma que Ele é, nós vamos vê-lo. Então isso que tem acontecido na sua vida, a graça que você tem de Deus hoje, para fazer algo que glorifica a Deus, é a garantia do Espírito Santo de que a boa obra que Ele começou vai se completar na sua vida. Eu sei, tem muita coisa que você consegue fazer e que glorifica a Deus. E que quando a gente faz, a gente chega a ficar alegre, né? A gente chega a ficar contente. A gente deita e dorme aquele sono assim, tão gostoso, tão tranquilo, né? Consegui glorificar a Deus com a minha vida. Às vezes, 2, 3, 4 dias depois, a gente deita tão triste, porque entristecemos ao Senhor, porque na realidade fizemos aquilo que desagrada a Deus. Quantas vezes, né? E parece que aqueles 2 dias atrás, quando a gente estava se alegrando, já não existem. Mas esses momentos tão santos em nossa vida, digamos assim, esses momentos quando a gente percebe que é Deus agindo através da gente, tanta coisa que a gente faz, que a gente diz assim: rapaz, só Deus para eu fazer isso. Só Deus para eu agir dessa forma. É só Ele mesmo, não é outra coisa não. É só Ele mesmo. E quando isso acontece, na realidade, é o Senhor dizendo: tenha paciência, continue lutando, continue se esforçando contra o pecado, continue se esforçando contra as suas inclinações que não glorificam a Deus, continue lutando contra o desejo de seguir e de fazer aquilo que seus colegas fazem, aquilo que o mundo faz e que você sabe que não agrada a Deus. Continue lutando, mesmo quando algumas vezes você não consegue resistir e acaba fazendo. E eu sei que algumas vezes, quando a gente não consegue resistir, às vezes a gente para e diz assim: rapaz, eu não sou de Cristo não é possível. Eu acho que eu não sou de Jesus não. Não é possível que alguém de Jesus consiga fazer determinadas coisas que eu faço. Irmãos, mas isso é apenas o diabo querendo nos iludir. É só isso. Nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança, como penhor do resgate que haverá de se completar na nossa vida. Quando Paulo fala sobre isso no capítulo 8, no versículo 23 de Romanos, ele diz o seguinte: e não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada poderá romper esse penhor que nós recebemos. O Espírito Santo que foi colocado em nossas vidas. Nada. Nós podemos realmente descansar nele. Podemos realmente estar firmes nele.
Quando eu digo isso a vocês, irmãos, eu não estou incentivando nenhum de vocês a pecar. Não estou incentivando nenhum de vocês a fazer o que não glorifica a Deus. Na realidade, eu estou tentando trazer consolo àqueles que são realmente de Cristo. Nós sabemos que há pessoas em nosso meio, a Bíblia diz isso. Há pessoas em nosso meio, há pessoas que estão aqui, que não são dos nossos. É o que a Bíblia diz. Sempre e em qualquer igreja é assim. E não é diferente na igreja presbiteriana, Jardim das Oliveiras. Junto com o trigo, há joio plantado pelo inimigo. Junto com o trigo, há gente que não pertence ao Senhor. Entre nós, só que eu não tenho a menor ideia de quem é. E nem quero saber. Não me compete saber. E nem a você, e nem a nenhum de nós. Então, quando eu digo isso, quando eu falo sobre o penhor do Espírito Santo, eu não estou incentivando ninguém a pecar. Eu estou, na realidade, falando com aqueles que são de Cristo. Eu estou, na realidade, falando com o trigo que está aqui. E que muitas vezes tem lutado com essas coisas, sabe? E que muitas vezes tem se entristecido com os sofrimentos que passa, com os pecados que comete, com as coisas que não queria viver, mas que acaba enfrentando, com as agruras que acompanham qualquer pessoa que vive nesse mundo. E que muitas vezes vive pensando, será que eu sou de Deus? E essas coisas ainda me acontecem dessa forma. É com essas pessoas que eu estou falando. Dizendo a você que, fique tranquilo, o Espírito Santo está intercedendo por você. O próprio Cristo, neste momento, está à destra de Deus, intercedendo por você. O próprio Senhor Jesus, nesta hora, está dizendo, Pai, nós já demos o Espírito Santo como um penhor a eles. É isso que ele diz em João 16, quando ele fala com os seus discípulos. E ele diz assim, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. E o próprio Cristo está lá dizendo, Pai, o penhor está com eles. Daqui a alguns dias, esse Espírito Santo, que é o penhor da herança que eles aguardam, esse próprio Espírito Santo vai trazê-los até nós. Isso é o penhor da nossa herança, irmãos. É isso que nos dá tranquilidade. É isso que dá tranquilidade ao trigo, aos eleitos, aqueles que são de Deus. Aqueles que, mesmo quando pecam, eles choram, eles se entristecem e voltam para o Senhor. Aqueles que mesmo quando não conseguem prosperar financeiramente, mas muitas vezes passam a vida com as contas tão apertadas, glorificam a Deus pelo que o Senhor tem dado. É esse penhor da nossa herança que faz com que essas pessoas permaneçam fiéis. Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre o que aguarda você e a mim, sobre o que é o restante da nossa herança, né? Por enquanto nós só conhecemos uma parte. Paulo falando aos Coríntios sobre o restante dessa herança, capítulo 2 da sua primeira carta, os versículos 9 e 10, Paulo diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Nunca penetrou no coração de ninguém. Mas aí ele diz no versículo 10, mas Deus o revelou pelo Espírito. Deus revelou pelo Espírito Santo. Então vejam, irmãos, o que Deus tem preparado para você no céu é algo tão extraordinário, é algo tão grande, é algo tão perfeito, é algo tão maravilhoso, que Paulo diz que não tem como descrever. Paulo conta a experiência dele, e ele diz assim, um homem que eu conheço, ele esteve no céu, eu não sei se em espírito, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, né? Ele diz, eu não sei se em espírito, eu não sei se no corpo, eu sei que esse homem esteve lá, e ele ouviu coisas que não dá para contar aqui, não dá para contar. Escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz, não dá nem para imaginar o que nos espera lá. Mas o Espírito Santo já revelou alguma coisa para nós aqui. Sabe, quando nós estamos aqui cultuando, há momentos que
a gente está cantando aqui, eu acho que vocês já me viram fazer isso. Tem horas que a gente está cantando e eu não consigo ficar em pé. E eu me ajoelho. E eu canto, e eu choro diante de Deus. E é assim um momento precioso. E é um momento abençoado. E às vezes aqui ajoelhado nesse púlpito, eu fico pensando, rapaz, se aqui é assim, eu quero imaginar no dia que eu estiver diante do Senhor, sabe? No dia que não houver nenhum pecado, nenhuma sombra de pecado entre nenhum de nós e Ele. Eu nem consigo imaginar como vai ser. Mas nós temos vislumbres disso. É isso que é esse penhor da nossa herança. Cada vez que a gente lembra disso, a gente fica pensando que os sofrimentos do tempo presente, do tempo presente, como diz Paulo, não tem como se comparar com a glória que é em nós há de ser revelada. Algumas vezes, irmãos, porque nós esquecemos desse penhor, porque nós esquecemos da glória que haverá de ser revelada em nós, a gente chega para o nosso cônjuge e diz assim, não te aguento mais, eu preciso buscar a minha felicidade. E ele não percebe que a felicidade que a alma dele tanto anseia, que a alma dele tanto deseja, a paz que ele tanto quer, ele só vai encontrar em Cristo. Ele não vai encontrar em outra pessoa. Ele não vai encontrar porque a esposa dele, que parece aquela goteira lá de Provérbios, não está mais ali. Não se preocupe, vai aparecer uma outra goteira. Não se preocupe não. Ou que o insensível esposo dela já não está mais ao seu lado. Se preocupe não, a insensibilidade é uma característica do pecador. Não se preocupe, vai aparecer um outro insensível. Não tem problema, ele vai aparecer. Você pode deixar um insensível que vai aparecer o outro. Não tem jeito. Às vezes, eu fico assistindo filmes de comédia romântica e fico vendo aqueles finais felizes, E pensando o quanto os autores daqueles filmes, as pessoas que escreveram, o quanto eles sonham com algo perfeito, sabe? O quanto eles sonham com um relacionamento onde não há brigas, onde não há confusão, onde há entendimento, onde há amor, onde há paz. Sabe quantas vezes aqueles autores sonham com isso e sempre termina um filme, Depois de que o casal se juntou. Eles se conhecem, brigam, se separam e depois se juntam. Todo filme é a mesma coisa. Eu já assisti umas centenas deles. Todos eles é a mesma coisa. Eles se conhecem, se apaixonam, se adoram, brigam por algum motivo, passam um tempo separados, se reencontram e o filme termina. Por que o filme termina nesse momento? Porque é isso que todo mundo quer. Sabe o que todo mundo quer? É harmonia, é paz, é felicidade, é uma coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai encontrar isso no céu. E isso você vai encontrar no céu. Não vai adiantar você trocar o seu cônjuge. Não vai adiantar. Só Cristo pode garantir satisfação, alegria de verdade. Não coloque esse peso sobre a sua esposa, esse peso sobre o seu marido. Ele não tem como lhe dar a alegria e a satisfação que você quer. Só Cristo. Não coloque isso sobre seu filho. Não arranque o couro do seu filho para ele ser o melhor da classe, para que você possa andar com um sorriso aqui. Meu filho é. Só quem pode dar a você a satisfação que você quer e que eu quero é o próprio Espírito Santo, que já foi nos dado como um penhor e que vai garantir para nós o restante dessa herança. Por enquanto é só o começo, mas haverá muito mais, irmãos, quando estivermos com o Senhor. É isso que a Bíblia quer dizer. Queria só terminar dizendo a você que não coloque os seus olhos e a sua expectativa de felicidade em qualquer coisa que seja nesse mundo. Não passe a vida frustrado,
Porque você não conseguiu o emprego que você queria. Porque enquanto todo mundo na sua casa é funcionário público federal, você é feirante. E a gente diz, não é possível. Eu sou o patinho feio desse negócio. Não é possível. Todo mundo é assim, eu não, eu sou diferente. Não fique se martirizando, porque as pessoas que você tem como amigas, que são próximas a você, conseguiram determinadas coisas que você não conseguiu. E eu não quero nem usar a palavra ainda. Não é, porque muitas vezes a gente diz assim, não se entristeça porque as pessoas conseguiram coisas que você ainda não conseguiu. Quem disse que você vai conseguir? Quem disse que é essa vontade de Deus para a sua vida? Quem disse que é a vontade do Senhor que você tenha um carro? Quem disse que você tenha um emprego próspero? Que a sua empresa cresça? Quem disse que é? Pode ser que seja, irmão. Pode ser que seja. Mas pode ser que não seja. É isso que eu queria dizer a você. Não coloque as suas expectativas de alegria, de felicidade, de satisfação, de contentamento, de realização nessas coisas. Não coloque. Porque senão, você vai chegar no final da vida, sei lá, com 50 anos, com 60 anos, abatido e triste. Estou com 60 anos, hoje é meu aniversário de 60 anos, e eu moro numa casa alugada. E eu nunca consegui ter uma casa própria. Moro numa casa alugada. Se for assim, você vai passar a vida toda triste. Sabe? Coloque suas expectativas de realização no Senhor. Agradeça a Deus porque aos 60 anos, você nunca morou embaixo da ponte. Você sempre conseguiu pagar o aluguel. É verdade, a casa é de outro. Mas você sempre pôde usar. O Senhor sempre lhe deu condições de fazer isso. E toda a sua expectativa será cumprida, e muito mais, e infinitamente mais, por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos, no dia que eu e você estivermos diante dele. É nisso que eu e você precisamos colocar a nossa esperança. É assim. É o único modo da gente reconhecer o Espírito Santo como esse selo, como esse penhor, sabe? Sabendo, olha, eu já recebi o que Deus tem me dado aqui. Daqui a pouco vai se completar o restante. Daqui a pouco nós estaremos diante do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus? Depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que foi colocado como selo em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, para que possamos viver de forma que possamos honrar este selo, esta marca que nós carregamos, este nome que está sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Pai. Queremos pedir ao Senhor que ajuda-nos a colocar toda a nossa expectativa de realização e de felicidade no Senhor. Apenas no Senhor. E mesmo assim, no dia que estivermos diante do Senhor, porque nós vivemos em um mundo de pecado, Pai, e sabemos que deste lado da eternidade, ninguém poderá ser completamente feliz e satisfeito e realizado. Nós aguardamos e esperamos no Senhor, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a isto, Deus. Tira os nossos olhos deste mundo e eleva os nossos olhos ao céu, de onde o Senhor virá e para onde nós iremos um dia. Nos sustenta, Pai, no meio das lutas. Eu quero apresentar ao Senhor os meus irmãos, Pai, que têm chorado tanto, que têm vivido momentos tão difíceis em suas vidas, Pai. Sustenta teu povo, Senhor. Sustenta para a glória do nome de Jesus. Eu quero, em especial nesta noite, pedir ao Senhor por aqueles que têm vivido a vida toda insatisfeitos. Insatisfeitos porque não conseguiram o emprego que queriam. Insatisfeitos porque não conseguiram emprego nenhum. Insatisfeitos com o cônjuge que têm.
insatisfeitos com o cabelo que tem, insatisfeitos com o filho que tem, com a mãe que tem. Tem misericórdia, Pai, no nome de Jesus, dessas pessoas que passam a vida murmurando, porque essas pessoas ainda não entenderam, Deus, que nunca conseguirão esta realização neste mundo, e estão colocando a sua esperança em algo que não pode lhes oferecer esperança. Tem misericórdia de mim, Deus, porque algumas vezes eu tenho me comportado assim. Tem misericórdia, Pai. Nessas horas, Senhor, vem me sacudir, vem me despertar para o louvor do Teu nome. Vem me lembrar, Senhor, que o meu mundo não é aqui. Vem nos lembrar, Senhor, que o nosso reino não é daqui, não é deste mundo, mas nós aguardamos um reino eterno, onde haverá justiça e paz inigualáveis. Ajuda-nos, Pai, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém.